Olá! Hoje a gente vai mergulhar num debate bem importante que esquentou bastante no Brasil uns anos atrás, a questão do currículo do ensino médio. Partimos de um artigo acadêmico que olha de perto um período assim de muita mobilização estudantil. Exato. Lembra da Primavera Secundarista? Aquele movimento forte de 2016, com estudantes ocupando escolas, perguntando direto, né? Afinal, de quem é essa escola? E aí o artigo que a gente está usando aqui, da Larissa Ferreira Rodrigues Gomes e do Helder Januário da Silva Gomes, na revista Teias, ele vai além. Ele pergunta de quem é o currículo. Isso mesmo. O foco deles é na reação à medida provisória 746, que depois virou a Lei 13.415 de 2017 da Reforma, e também na PEC do teto de gastos, né? A PEC 55241. Exatamente. A análise que eles fazem, ela se baseia muito nessa tensão, sabe? De um lado, uma reforma que os autores veem como imposta de cima para baixo, e do outro lado, a resistência muito forte dos estudantes. Para entender isso, o artigo usa uns conceitos bem interessantes, como currículo soberano e sociedade do espetáculo. Uhum. Vamos explorar um pouco esses argumentos centrais deles? A ideia é entender essa briga, né? Ok, vamos lá então. O artigo aponta que a reforma meio que atropelou o debate, né? Faltou conversar mais com a sociedade, principalmente com os estudantes, com os professores. Ele até cita umas manchetes da época, sabe? Mostrando a aprovação da MP, o foco na educação profissional como algo super positivo. Sim, e é aí que entra a ideia do currículo soberano. Segundo a análise deles, que bebe lá em Agamben, seria um currículo imposto verticalmente, sabe? Bem alinhado a interesses de mercado, a lógica do capital, que padronize e forma mais para um trabalho, digamos, servil, deixando de lado a pluralidade, o pensamento crítico. Entendi. Mas aí que veio o troco, né? A primavera secundarista. Os estudantes não ficaram quietos. O artigo traz imagens bem marcantes das ocupações. Tipo a do IFES em Vitória, aquela faixa enorme. A resistência era contra a reforma e contra a PEC também. Uhum. Eles organizaram um debate, foram para as ruas. Foi um levante mesmo. E o artigo dá um nome interessante para essa resistência. Primavera parresiaista. É um termo que eles pegam emprestado do Foucault e do Lazarato. Parresiasta. O que seria isso? Parresia, de forma simples, é a coragem de dizer a verdade, sabe? De se expor, de bancar uma posição mesmo que seja arriscado. Então, para os autores, quando os estudantes ocuparam, protestaram, eles estavam exercendo essa parresia, afirmando uma outra visão de educação, uma visão não soberana, buscando a singularidade, diferença. Faz todo sentido. Era uma afirmação de identidade ali, né? Só que essa coragem toda bateu de frente com barreiras bem pesadas. O artigo menciona a atuação da Polícia Soberana e também da Sociedade do Espetáculo. Mostra faltas de confronto entre polícia e estudantes. Exato. Tipo na desocupação da CEDU, lá no Espírito Santo, ou em Brasília, nos protestos contra a PEC 55. Não foi nada fácil. Definitivamente não. E o artigo também analisa como a mídia entrou nessa história. Aponta para uma certa manipulação. Cita exemplos como a tentativa do MBL de desocupar escolas lá no Paraná, ou manchetes que criminalizavam os estudantes, né? Pintavam como paderneiros. Ou, por outro lado, manchetes que apresentavam a reforma como uma grande solução, citando pesquisas da Fundação Lehman, ou falando que precisava de mais prática, menos teoria. Lembro disso. Até aquele caso polêmico de youtubers que teriam sido pagos pelo governo para elogiar a reforma é mencionado no artigo. Nossa, muita coisa conectada. E o artigo traz as vozes dos próprios estudantes da época, isso é muito forte. Tem uma fala aqui, algo tão importante e que interfere em toda a sociedade, deveria haver ampla discussão com a população. O governo lançou essa pauta sem nenhuma discussão, retirando matérias ligadas ao entendimento da sociedade política, o que indica que intenção de manipulação pela educação. É um recado direto. Muito direto. E tem outra fala que complementa bem. Nós não somos máquinas do Estado. Nós somos cidadãos livres e queremos nosso direito de aprender tudo o que está disponível a nós. Para quem escreveu o artigo, essas falas mostram bem que a luta não era só contra a MP ou a lei em si, sabe? Era uma briga por um modelo de escola, um modelo de currículo que valorizasse o pensamento crítico, a participação, a formação ética política, para além de só adaptar para o mercado. A questão central ficava ali, martelando. Quem define o que a gente aprende? E por quê?
Uau! Então, o que fica dessa análise toda é essa tensão constante, né? Entre modelos diferentes de educação. Um mais imposto, focado no mercado, e outro que tenta nascer da própria comunidade escolar, buscando ser mais participativo, mais crítico. Exatamente isso. A pergunta de quem é o currículo continua super atual, continua ecoando. E o artigo sugere que a resposta não está dada, ela está nessa luta contínua por uma educação que permita afirmar as singularidades, as diferenças. É o que os autores chamam, citando Lazarato, de uma existência militante. Uma existência militante. Interessante. E para quem acompanha a gente, fica a reflexão, né? No dia a dia da educação hoje, como será que essas tensões aparecem? Que vozes estão definindo os rumos do aprendizado? E que vozes talvez precisassem ser mais ouvidas nessa conversa toda? Fica aí para a gente pensar.